Segunda-feira, 22 de maio de 2023. Começa agora mais um Pix News. Veja os destaques desta edição. Mostra Encantos de Cinema Ambiental encerra em Garopaba. Arte, cultura e sustentabilidade foram os temas centrais dos encontros. Governo catarinense anuncia 20 milhões para o setor da cultura. No Rio Grande do Sul, é lançada a campanha do Agasalho 2023. Presidente Lula se diz chateado após não se encontrar com o presidente da Ucrânia em encontro na cúpula do G7. No México, ataque deixa 10 mortos. Massacre ocorreu contra os pilotos de um rally. E tem os detalhes do esporte. A repercussão dos ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Agora são 20 horas e 4 minutos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. E chegou ao fim a primeira edição da mostra Encantos de Cinema Ambiental. O festival que difundiu arte e cultura aliadas à educação para a sustentabilidade. Um festival que promoveu a cultura cinematográfica aliada a discussões socioambientais importantes para o cotidiano de muitos brasileiros. Foram 15 locais diferentes nas cidades de Garopaba, Imbituba e Laguna, que apresentaram 24 obras, algumas delas acompanharam a presença dos próprios produtores dos filmes, assim como o diretor carioca Marcos Braga, que acompanhou a exibição do filme Não é uma Escolha, que discute questões da obesidade do país. Não é uma Escolha, que é o filme que eu dirigi, ele aborda a questão da segurança alimentar, do aumento da obesidade no Brasil. Acho que foi um tema importante, né, aqui na discussão dentro do festival, assim como muitos outros temas que tiveram abordados em muitos outros filmes. E para mim foi um prazer enorme ter essa oportunidade de trazer esse filme aqui para Garopaba, para Santa Catarina, que, enfim, é um estado que tem, né, uma atividade audiovisual intensa, e para mim, enfim, está sendo um prazer realmente, sendo muito legal estar com o filme aqui na mostra. O evento contou ainda com outras interações, como dança, palestras e debates. A gente tem recebido pessoas realmente engajadas, o público tem participado bastante, né? Porque um dos grandes objetivos do nosso projeto também não é só a exibição de filmes ou apresentações, né? É realmente incitar, né, essa coletividade, mais uma vez, para a gente discutir temas pertinentes, trazer reflexões, sensações, soluções, né? Então, não ficar só apontando problemáticas, mas também como a gente pode contornar tudo isso. Então, a gente vê que realmente o povo está muito envolvido, né? As pessoas acordando para as questões. A mostra teve a apresentação de filmes nacionais, internacionais e regionais, que inclusive discutem problemas vividos nas regiões nas quais foram exibidos. Vem sempre alguma referência, mas a gente procura escolher de uma forma bem criteriosa, né? Porque a gente tem uma responsabilidade grande de trazer público e de fazer esse público se envolver, né? E não só se envolver, fazer com que esse público, de uma certa forma, possa produzir também, né? Possa realizar mais filme, trazer mais filme e a gente aumentar esse ciclo, aumentar essa roda e começar a curtir filme de amigos, curtir filmes de municípios vizinhos, e isso é importante, né? Essa ciranda. É por meio da arte que temas muitas vezes complexos são trazidos à tona de maneira simples para o público. E a arte, ela consegue abrir um campo que eu diria que é um campo do sensível, assim. Então, mais do que nos colocar em sintonia com uma dimensão mais cognitiva e informativa das questões que são importantes a gente discutir, de conversar, ela abre um campo de sensibilidade, um campo de colocar a gente em encontro com aquilo que a gente desconhece, aquilo que a gente estranha. Então a arte faz isso com a gente, assim, faz uma provocação, um estranhamento que nos coloca num estado de sensibilidade que faz com que a gente se encontre com essas temáticas e pense sobre elas
elas de uma forma que a gente não faria se não fosse pela arte. E a aprovação do público veio por meio do reconhecimento da importância de eventos como esse para o desenvolvimento cultural da região. Eu achei muito legal porque é muito importante para a comunidade de Garopaba que a gente tenha esses espaços, que a gente possa estar discutindo assuntos importantes. A gente falou bastante sobre a questão de segurança alimentar, então muito importante estar aqui nesse espaço discutindo isso, para que as pessoas tenham acesso à cultura e educação e tudo isso. Então, que mais pessoas possam estar aqui com a gente, né? Porque é para a comunidade de Garopaba. Então, é isso, muito legal mesmo. E o governo de Santa Catarina, Celesc e Fundação Catarinense de Cultura anunciaram na manhã desta segunda-feira, em Florianópolis, mais de 20 milhões de reais em incentivos culturais. O investimento integra o programa de incentivo à cultura. O evento, que ocorreu na sede da Companhia de Energia, teve a presença do governador Jorginho Melo. Na ocasião, o chefe do Poder Executivo catarinense destacou a importância da parceria com a Celesc para a captação dos recursos. O estado de Santa Catarina é um estado rico em cultura. Em todos os lugares que você vai, eu tenho o privilégio de conhecer os 295 municípios. Aonde você vai, tem cultura e cultura que dá para mostrar para o estado, para o Brasil e para o mundo. Então, eu quero dizer que estou muito satisfeito com o Tarcísio e a diretoria por eles terem também essa preocupação de o lucro, a eficiência da empresa, os investimentos, mas também esse olhar para a responsabilidade social que toda empresa do porte da Celesc tem que ter. O setor cultural em Santa Catarina se destaca no país, ocupando o 3º lugar no ranking nacional de economia da cultura e indústria criativa. O rendimento do setor no estado fica atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Os catarinenses também estão em 3º lugar no número de empresas no segmento, somando mais de 14 mil, que juntas geram 490 mil empregos. Só da parte da Celesc são 20 milhões de reais. É bastante dinheiro. Você viu que 2, 3 anos atrás isso quase quadruplicou, né? E são 20 milhões por parte da Celesc, que a gente quer aprender com este ano e investir mais novamente no próximo ano. A chamada pública dos projetos que receberão um incentivo inicia no próximo mês. Poderão participar da seleção pessoas físicas ou jurídicas que tenham propostas no programa de incentivo à cultura aprovadas pela Federação Catarinense. No banco de dados da FCC existem 163 proponentes aguardando patrocínio. Isso, o PIC, o Programa de Incentivo à Cultura, ele depende de uma relação entre um patrocinador e proponente. O proponente é o fazedor de cultura, o artista é aquele que cria algo para realizar culturalmente. Ele precisa realmente que alguma empresa ou se sensibilize ou queira patrocinar. O patrocínio não é um aporte direto de recursos da empresa para a ideia, para o projeto. Na verdade, esse projeto tem que ser maduro, ele é analisado pela Fundação Catarinense de Cultura, essa é a nossa responsabilidade, né, intermediar essa relação. Esse projeto, uma vez aprovado, ele está apto a receber um aporte, só que precisa de um patrocinador mesmo. Então, muitas vezes, alguns projetos que eram aprovados, ou seja, considerados aptos, ficavam sem viabilização, sem condição de vir à realização, porque não tinham patrocínio. Com os 20 milhões, com esse aporte da Celesc, eu quero que entendam que esse aporte também não é direto, é um abatimento de impostos. A Celesc, como todas as empresas, pagam o ICMS, e o ICMS por uma destinação, esse é o papel do governo, né? Por uma destinação do governo, a cultura faz com que projetos culturais possam ser viabilizados. Então, o governo consegue realizar projetos culturais por meio desse programa de incentivo à cultura. De acordo com o último relatório divulgado, o setor cultural movimentou 230 bilhões de reais no ano de 2020, representando 3,11% do PIB do país. Segundo o IBGE, a economia da cultura e das indústrias criativas em Santa Catarina representa 8,5% do total do PIB da cultura do Brasil. Está previsto para que ainda em 2023 o setor cultural receba 60 milhões de reais provenientes da Lei Paulo Gustavo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em Hiroshima, no Japão, ter ficado chateado por não ter se encontrado com o colega ucraniano Volodymyr Zelensky durante a cúpula do G7. Lula ainda tentou explicar o motivo da ausência do líder do país europeu.
Eu não fiquei decepcionado, eu fiquei chateado porque... O conflito militar no país europeu invadido pela Rússia foi um dos temas centrais da reunião durante a cúpula do G7. A surpresa do evento foi a presença do presidente da Ucrânia. O encontro entre ele e o presidente Lula chegou a ser anunciado, mas os dois não se reuniram. O governo brasileiro alegou falta de encontro entre as agendas. O fato é muito simples, ou seja, tinha uma entrevista, uma bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão às 15h15 da tarde. Nós esperamos e aí ficamos recebendo a informação que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu, certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu. No mês passado, o brasileiro foi alvo de críticas ao acusar os Estados Unidos de encorajar a guerra. Depois que a Casa Branca o acusou de reproduzir a propaganda russa e chinesa, Lula baixou o tom e afirmou que o Brasil condenava a invasão russa da Ucrânia. Neste domingo, no Japão, Lula declarou que tanto Zelensky quanto o presidente russo, Vladimir Putin, não parecem ter interesse em negociar a paz. Só é possível discutir a paz quando o Zelensky e o Putin quiseram discutir a paz. Não é possível construir uma proposta em guerra. O que nós queremos é que primeiro pare a guerra, pare os ataques e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada para a Ucrânia e para a Rússia. Zelensky obteve um apoio expressivo dos líderes do G7 durante a cúpula, incluindo o aval americano para ter acesso aos caças F-16, há muito reivindicado. Ele também se encontrou com líderes de países fora do G7, convidados ao evento, e obteve o compromisso do primeiro-ministro indiano de fazer tudo o que podia para solucionar o conflito. Depois que o Ministério da Defesa da Rússia e o grupo paramilitar Wagner afirmaram que a cidade de Bakhmut tinha sido tomada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desmentiu a informação. O grupo paramilitar russo Wagner, cujos membros estavam na linha de frente nos combates, e o Ministério da Defesa russa asseguraram no sábado que a cidade tinha sido totalmente libertada. Durante os últimos meses, a localidade se tornou o epicentro dos combates na guerra lançada pela Rússia em fevereiro de 2022. No domingo, o presidente ucraniano afirmou que as tropas russas estão em Bakhmut, mas que a cidade não está ocupada. Apesar disso, o chefe do grupo paramilitar insistiu que a região foi tomada e que não há soldados ucranianos na cidade. Se a captura de Bakhmut se confirmar, seria uma vitória importante para os russos depois de uma série de derrotas humilhantes. Além disso, ocorreria antes de uma grande contraofensiva de Kiev preparada há meses, com o armamento fornecido pelo Ocidente. Zelensky afirmou que não há nada vivo em Bakhmut, que foi totalmente destruída e está irreconhecível. E o Greenpeace foi declarado como organização indesejável na Rússia, o que na prática significa a proibição das atividades no país. O Ministério Público russo acusou o grupo de ingerência, o que na prática significa a proibição de atividades no país. O Greenpeace qualificou a decisão como absurda e destrutiva. Em um comunicado, o MP russo disse que a organização representa uma ameaça para os fundamentos da ordem constitucional e busca derrubar o poder de maneira ilegal. O órgão também acusa o Greenpeace de incentivar a interferência dos assuntos internos da Rússia, de minar os fundamentos econômicos e de financiar organizações classificadas como agentes estrangeiros. Inaugurada em 1992, a filial russa do Greenpeace realiza no país operações de conscientização sobre as mudanças climáticas, de combate a incêndios florestais, a poluição e pela preservação de espécies animais ameaçadas de extinção. De acordo com a ONG OFD Info, as organizações classificadas como indesejáveis na Rússia estão proibidas de abrir estruturas no país, realizar projetos ou divulgar informações. Desde o início da ofensiva na Ucrânia, as autoridades russas aceleraram drasticamente a repressão a vozes críticas, o que também atinge círculos culturais e organizações ambientalistas. Um ataque armado contra pilotos de um rally deixou pelo menos 10 mortos no México.
O caso ocorreu no final de semana. O massacre foi durante a tarde, enquanto os pilotos que participavam de uma corrida de aventura estavam parados no acostamento de uma estrada, na cidade de Ensenada, no norte do país, na fronteira com os Estados Unidos. Um grupo de homens chegou em uma caminhonete e abriu fogo. O prefeito anunciou que aumentou a vigilância na região. O Ministério Público de Baja, Califórnia, estado ao qual pertence a Ensenada, anunciou a formação de um grupo especial de investigação para identificar os assassinatos e determinar os motivos do ataque. Baja Califórnia sofre com a violência do narcotráfico. Com terrenos desérticos, a região é sede de corridas de veículos 4x4, com a participação de pilotos de todo o mundo. Uma das corridas mais famosas é chamada Baja 1000, na qual competem carros, motos e quadriciclos. E você vai ver a seguir. Cápsula da empresa SpaceX acoplou com 4 passageiros na Estação Espacial Internacional. No esporte, os desdobramentos dos ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. E no Rio Grande do Sul é lançada a campanha do Agasalho 2023. Estamos de volta, agora são 20 horas e 21 minutos. E uma cápsula da empresa SpaceX acoplou na Estação Espacial Internacional com 4 passageiros a bordo, incluindo 2 astronautas da Arábia Saudita, que viajavam em uma missão privada organizada pela empresa americana. A uma altitude de 400 quilômetros, a Estação Espacial Internacional está nos observando. Orbitando a Terra, ela faz uma volta completa a cada 90 minutos a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Foi construída ao longo de 13 anos, desde 98, com mais de 70 voos russos e americanos que transportaram cerca de 100 componentes a um custo de 100 bilhões de dólares. Com 108 metros de comprimento, é movida a energia solar e tem espaço habitável equivalente a um Boeing 747. Equipada com vários laboratórios, é uma plataforma única para experimentos, observação, pesquisas sobre mudanças climáticas e o universo. É uma parceria de 15 países e tem 6 tripulantes permanentes que ficam a bordo por até 6 meses. Astronautas chegam na nave russa Soyuz, partindo de uma base no Cazaquistão. 2 são mantidas para emergências. É uma ferramenta importante para compreender o nosso sistema solar e será usada pelo menos até 2024.
E arqueólogos encontraram a 7 metros de profundidade uma tumba de um hierarca da cultura pré-colombiana Tiangai. Junto do morto estavam ossadas de 4 lhamas. A tumba, com aproximadamente 1.200 a 1.400 anos de antiguidade, foi encontrada por um grupo de arqueólogos na costa norte de Lima. A descoberta ocorreu no sítio arqueológico funerário Macatom, na província de Huaral, cerca de 75 quilômetros ao norte de Lima. Os pesquisadores tiveram que cavar cuidadosamente a terra por 2 meses para encontrar a tumba deste personagem importante da cultura Tiangai. É a tumba de uma pessoa de elite, isso com base na profundidade do túmulo. As dimensões é uma tumba de 7 por 7 metros. Também encontramos os restos mortais de 4 lhamas. Os ossos das cabeças das lhamas são 4 no total, que foram oferecidos justamente para acompanhar o defunto na passagem para outra vida. Na tumba foram encontradas ossadas de outras 5 pessoas, entre crianças e adultos, além de grandes vasilhames de cerâmica com figuras de animais. A cultura pré-inca Tiangai se desenvolveu nos vales da costa central do Peru, entre os anos 1200 e 1470. Em Lima, há mais de 500 sítios arqueológicos, entre os quais se destacam dezenas de huacas, centros cerimoniais construídos pelos antigos habitantes. A famosa Fontana de Trevi, em Roma, foi palco de protestos. A água foi tingida de preto. O grupo alertou que as inundações recentes que mataram 14 pessoas no nordeste do país são uma advertência. Militantes da organização ambientalista Last Generation entraram na famosa fonte e derramaram na água um líquido à base de carvão vegetal, antes que fossem retirados pela polícia. A organização começou as ações organizando protestos pacíficos, mas chamativos, no ano passado na Itália, antes das eleições gerais, pedindo aos políticos que fizessem da luta contra as mudanças climáticas uma prioridade. O protesto coincidiu com a viagem da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, à região de Emília-Romana. A premier visitou áreas afetadas pelas inundações, provocadas por 36 horas de chuva, equivalentes a 6 meses de precipitações, segundo estimativas das autoridades. Mais de 36 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e os custos provocados pelo desastre estão estimados em centenas de milhões de euros. E agora chegou o momento de falarmos de esporte. Hoje a gente começa falando, infelizmente, de mais um caso de racismo no futebol europeu. Quem ou o alvo da vez, Vinícius, foi agora? Olá para você. Olá, Marcelo. Olá para você que está nos acompanhando aqui no Pix News. Infelizmente, mais um caso de racismo no futebol e mais uma vez do meu xará, Vinícius Júnior. Só para se ter uma ideia, a La Liga já relatou 9 casos de insultos racistas nessa temporada, 8 contra o jogador brasileiro. E dessa vez, o crime ocorreu entre Real Madrid e Valência no último jogo no domingo na casa do Valência. Já no segundo tempo, começaram os ataques racistas contra o Vini. Eram várias pessoas chamando ele de macaco e até imitando o som do animal. A partida chegou a ser paralisada por alguns minutos, mas só porque o próprio Vini protestou. O árbitro tentou seguir o protocolo, que, diga-se de passagem, a forma como ele fez isso é uma piada. Afinal de contas, foram várias as vezes que fizeram insultos contra o jogador e ele não fez nada. A partida continuou até que mais uma confusão aconteceu perto da área do Valência. O Vini fez uma falta, mas nada que justificasse a agressividade que os jogadores adversários foram para cima do jogador. Eles deram inclusive um mata-leão. Mas aí eu te pergunto, qual foi a imagem que o VAR chamou para ele conferir? Apenas a agressão, o Vini revidando a agressão. E quantos foram expulsos? Embora tivessem tantas agressões, tanta a violência ali, somente ele. Não que ele não merecesse o vermelho, mas as agressões dos outros jogadores contra ele, por que não houve punição?
Para completar, ele sai de campo ao coro de nono, que traduzido para o português quer dizer macaco. Um completo absurdo. Mas você deve pensar, não dá para piorar. E eu te digo que sim, dá para piorar. Em pleno 2023, tivemos pessoas que acharam que a atitude do Vini era errada. Inclusive pensam que a vítima deve vir a público e pedir desculpas. Isso mesmo, foi a pergunta de um jornalista fez para o Vini, se ele ia pedir desculpas. Isso porque, quando ele estava saindo de campo, fez sinais de segunda divisão, porque o Valência está competindo ali para não cair, e fez sinais que o clube era pequeno e etc e tal. Mas não justifica. Confira no vídeo. ¿Vas a pedir perdón por ese gesto? De segunda división. Ahora no pasa nada. ¿Qué te han dicho? Vini, ¿qué te han dicho, Vini? ¿Ha habido algún comentario racista, Vini? E acredite se quiser, esse jornalista ainda ficou ofendido com a resposta do Vini. Mas eu não vou dar espaço aqui para esse cara e dizer os motivos furados nos quais ele fez a pergunta ao jogador. E não para por aí. Outros jornais também destacaram que era o Vinícius que estava exagerando. Ainda na Espanha, o jornalista Cristóbal Soria, com mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, deu uma opinião repugnante. Abre aspas. Um clube histórico e centenário como o Real Madrid não merece que um só jogador manche o seu escudo e instituição em todos os campos da La Liga espanhola. Como voltou a fazer, já está tarde, Vinícius Júnior. Fecha aspas. Já Rubem Barra, treinador do Valência, disse que a torcida do Valência precisa ser respeitada, olha só. Ele só esqueceu de dizer que a provocação do Vini só ocorreu após a expulsão e quase 40 mil pessoas já terem xingado ele de macaco por vários minutos. Já Ancelotti defendeu o Vini. Vamos conferir. He hablado con él durante el partido porque falei com ele durante o jogo porque a atmosfera estava muito hostil, muito ruim. Perguntei se queria continuar jogando, mas o fato de eu pensar em tirar ele do jogo porque a atmosfera era racista não parece certo para mim. Tenho que tirar um jogador se não jogar bem. Pensar nisso por racismo nunca tinha me acontecido. O que aconteceu hoje aconteceu outras vezes, mas não é assim. Assim é inaceitável. A Liga Espanhola tem um problema que não é Vinícius. Ele é a vítima de um problema muito grave. Así no, es inaceptable. La Liga Española tiene un problema, que no es Vinícius. Vinícius es la víctima de un problema muy grave. Em nota, o Clube Valência disse que procedeu à abertura de processo disciplinar e aplicará a máxima severidade contra os adeptos implicados na expulsão definitiva do estádio e colaborará com a polícia e as autoridades competentes para o esclarecimento do êxito. Já o Real Madrid denunciou, nesta segunda-feira, à Procuradoria-Geral do Estado os insultos racistas sofridos pelo atacante brasileiro Vinícius Júnior. As ofensas foram consideradas pelo clube como um crime de ódio, e é o que é realmente. Já o presidente da La Liga, Javier Tebas, criticou as acusações do brasileiro e afirmou que Vinícius não teria comparecido às reuniões para tratar do assunto. Vinícius respondeu que não é amigo do dirigente para conversar sobre racismo e exigiu ações e punições. Certíssimo. Vale a pena lembrar que Vini já vem sofrendo com os ataques racistas há bastante tempo. E não é só da torcida do Valência, não. Talvez a mais pesada, inclusive, tenha vindo de torcedores do Atlético de Madrid quando criaram um coro de Vini é macaco. Um absurdo. E quando colocaram um cartaz com frases de ódio e um boneco simbolizando o Vini enforcado. Centenas de jogadores e profissionais fizeram publicações, aquelas publicações protocolares nas redes sociais. Mas o que a gente aguarda mesmo são as punições desses criminosos. Afinal de contas, não dá para ficar só no discurso como a gente vem vendo há bastante tempo. E lembrando, não é só na Espanha que a gente tem casos de racismo.
aqui no Brasil a gente também tem. Não só casos de racismo, mas também como casos de homofobia, como foi o caso do Corinthians no jogo contra o São Paulo, que a gente também está aguardando a resposta do que vai acontecer. Agora, ainda falando em notícias tristes no esporte, um tumulto deixou várias pessoas feridas e mais de 10 pessoas morreram ao tentarem entrar em um estádio em São Salvador. Pelo menos 12 pessoas morreram em um tumulto envolvendo torcedores no último sábado no estádio Cuscatlán, em São Salvador, em um torneio local. Várias pessoas ficaram feridas, ao menos 2 deles em estado grave, afirmou a polícia. As primeiras informações apontam para um tumulto de torcedores que tentavam entrar para assistir a partida. O jogo foi suspenso enquanto os socorristas retiravam o público em uma operação que envolveu centenas de policiais e militares. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, manifestou condolências aos familiares e amigos dos mortos. Foram realizados mais de 500 atendimentos no estádio, com capacidade para 35 mil pessoas. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse que uma investigação está em andamento para determinar quem são os responsáveis. Essas são as informações, Marcelo. Eu espero voltar na próxima semana com informações melhores e mais felizes, quem sabe falando aí da rodada do Brasileirão melhor, mas essa semana, hoje, eu achei que competia a gente falar sobre esse caso tão importante de racismo aqui. Tá certo então, Vinícius, um absurdo ainda, tanto para quem gosta do futebol, quem gosta de assistir até mesmo dentro da sua casa, ou quem comparece ao estádio, né? Ter que ver cenas absurdas de racismo como essa. E só um detalhe, Marcelo, ali a gente vê imagens e aí vem a questão do exemplo também. Não eram só homens adultos, mulheres adultas, a gente tinha crianças naquele estádio. Então, que exemplo vai ter aquelas crianças para o futuro delas? Então, acho que tem que ter uma punição para, de fato, algo acontecer e essas crianças que estavam chamando o Vini também de macaco, que não tinham noção do que estavam falando, elas não se tornem racistas. Ninguém nasce racista, né? Elas se tornam racistas. Então, que haja punição e elas entendam que aquilo também não é certo e que o futebol pare de vivenciar isso que é tão lamentável, né? É, inacreditável, né, Vinícius? Mas esperamos que realmente os culpados sejam punidos, né? Só assim, é uma maneira de fazer com que eles sintam, com penalidades, né? Para ver se a consciência cai em si. É só querer que dá para punir. Mais uma vez, obrigado, Vinícius. E nesta segunda-feira, no Palácio Piratini, o governo do Rio Grande do Sul iniciou a campanha do agasalho de 2023. O estado gaúcho, no extremo sul do Brasil, é um dos mais frios durante o inverno. A ação anual de arrecadação de vestuários para doação no inverno neste ano é liderada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e pela Secretaria de Assistência Social. Também serão aceitos alimentos não perecíveis. No momento da doação, as peças devem estar limpas e em bom estado de conservação, lembrando que a doação é um ato de solidariedade e não uma oportunidade para descarte. Campanha do agasalho, exercício de empatia, se colocar no lugar do outro e neste ato de doação, doar do jeito que gostaria de receber. Isso é fundamental, que as pessoas tenham essa compreensão. Não é apenas sobre a questão dos valores envolvidos aqui, eu insisto nisso. Fosse assim, a gente fazia uma campanha de doação de dinheiro ou botava recurso no orçamento simplesmente, só que não teria o efeito que tem uma campanha do agasalho, que é justamente a gente conseguir mobilizar o sentimento de toda uma sociedade para nos abraçarmos, nos aquecermos, para que todos façam um pouco a sua parte. Só que, infelizmente, tem alguns que confundem isso, como foi dito, com descarte. E aí colocam roupas sem serventia, sujas, que acabam sendo um problema, inclusive, para que a gente possa fazer chegar às mãos de quem precisa, com agilidade, a roupa que precisa estar lá com quem mais precisa. Porque a separação, a higienização dessas roupas acaba tomando um tempo que atrasa ela de chegar em quem mais precisa. A partir de hoje, os pontos de coleta estarão disponíveis para receber as doações que serão distribuídas pela Defesa Civil para pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o estado. Não tem desculpa para não doar, porque
a prefeitura da sua cidade é local de entrega, a brigada militar é local de entrega, supermercados, né, como o Zafari, que estão nessa rede, são locais de entrega, as farmácias São João e tantos outros pontos de entrega. Não tem desculpa para não doar uma peça de agasalho e aquecer quem mais precisa, praticando o desapego. Eu também vou deixar que se vá muita coisa no meu guarda-roupa e vamos aquecer o nosso Rio Grande. Obrigado a todos. A gauchada sabe quando bate o minuano não é fácil, né? Um gesto de solidariedade que deve ser, vamos dizer assim, imitado pelos demais municípios aqui da região sul. Nós sabemos o que é um frio e nós conhecemos também a realidade dessas pessoas que estão na rua. Então, mesmo antes da campanha, já vai separando aquela roupa, né, que você não usa mais ou por esse ou aquele motivo e já procurando os órgãos, então, responsáveis que você possa fazer essa doação. Você pode se antecipar, né? E também dizer que necessariamente não precisa ser aquela roupa mais surrada, né? Em condições de uso que realmente vá aquecer quem precisa. E o Pix News de hoje fica por aqui. Reveja essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Obrigado mais uma vez pela audiência, uma boa noite e até amanhã.